Olá, sejam bem-vindos ao canal Viagem Espacial. No vídeo de hoje iremos falar das maiores estrelas do universo. E para começar vamos falar da UY Scuti, descoberta como a maior estrela do universo. O Y Scuti é uma estrela supergigante vermelha e variável pulsante, de tipo espectral M4. Estrelas supergigantes estão entre as estrelas mais maciças. No diagrama de Hertzsprung-Russell elas ocupam a parte superior do diagrama. Na classificação espectral de Yerkes, as supergigantes estão na classe Ia, supergigantes mais luminosas, ou IB, supergigantes menos luminosas. Tipicamente, possuem magnitudes bolométricas, absolutas, entre -5 e -12. As mais luminosas das supergigantes são frequentemente classificadas como hipergigantes de classe 0. O Y Scuti foi anteriormente considerada a maior estrela encontrada, com raio de 1708 raios solares, R. O raio solar é uma unidade de distância usada para expressar o tamanho das estrelas na astronomia em relação ao Sol. Portanto, um volume quase 5 bilhões de vezes o do Sol. Uma nova estimativa revisou o raio de Y Scuti para 909 R, portanto, um volume 750 milhões de vezes o do Sol. Está a aproximadamente 5.800 anos-luz da Terra. Se colocada no centro do Sistema Solar, sua fotosfera pelo menos envolveria a órbita de Marte. O Y Scuti é classificada como uma variável semi-regular aproximado de 740 dias. Uma variável semi-regular é uma estrela gigante ou supergigante de tipo espectral intermediário ou frio mostrando variações em seu brilho com considerável periodicidade, mas acompanhada ou interrompida por várias irregularidades. Períodos estão na faixa de 20 até mais de 2000 dias, e a curva de luz pode ter várias formas que variam de ciclo a ciclo. A amplitude das variações de brilho podem ser de centésimos de magnitude a mais de uma magnitude, geralmente 2 magnitudes no filtro V. Em 2012, astrônomos usando o interferômetro Ember, no Very Large Telescope, mediram os parâmetros de 3 estrelas supergigantes perto da região do centro da Via Láctea Y Scuti, Ascorpii e KW Sagittarii. Os tamanhos das estrelas foram definidos usando o raio de Rossella. A opacidade é uma propriedade óptica da matéria, que apresenta diversos graus e características. Popularmente, um material é considerado opaco quando não permite a passagem da luz em proporções apreciáveis. Mais genericamente, e por uma abordagem mais formal em física, é a medida da impenetrabilidade à radiação eletromagnética ou outros tipos de radiação, incluindo a mais perceptível pelos humanos, a luz visível. Com respeito à luz visível, um material é dito translúcido permitindo a passagem, porém de maneira difusa, tornando as formas das imagens transmitidas irreconhecíveis, e é transparente quando permite facilmente a passagem da luz quando permite a passagem da luz, apresentando nesta transparência, arte, graduações, podendo absorver de uma pequena e mínima parte da luz até uma grande parte desta, mas preservando sempre a imagem, as formas, transmitidas. Quando a luz colide com uma interface entre duas substâncias, em geral alguma luz pode ser refletida, alguma dispersada, alguma absorvida, e um restante transmitida. Uma substância opaca transmite muito pouca luz, e entretanto reflete, dispersa, ou absorve a maioria esta. Tanto espelhos e a negro de fumo, a carbono praticamente puro, são exemplos de substâncias opacas, mas suas absorções e refletividade são evidentemente diferentes. A opacidade depende da frequência, portanto, de seu comprimento de onda, da luz sendo considerada. Segundo a mecânica quântica, um material será opaco a um certo comprimento de onda quando em seu esquema de níveis de energia existe alguma diferença de energia que corresponde a esse comprimento de onda. Por isso, os metais são opacos, e refletem a luz, pois suas bandas de energia são tão amplas que qualquer cor do espectro visível pode ser absorvido e reemitido. Por este motivo, por exemplo, alguns tipos de vidro, enquanto transparentes no espectro do visível, são fortemente opacos à luz ultravioleta. Exemplos extremos deste tipo de dependência da frequência é visível nas linhas de absorção de gases frios. Em geral, um material tende a emitir luz nas mesmas proporções que o absorve. Para aplicações técnicas considera-se a transparência ou a opacidade, também, para as radiações infravermelha, ultravioleta, raios X e raios gama,
Em transferência radioativa, a opacidade descreve a absorção e dispersão de radiação em um meio, tal como um plasma, dielétrico, material de proteção às radiações, vidros, etc. Adotando distâncias de publicações mais antigas. O diâmetro angular modelado para o Y-Scuti foi de 5,480,10 milissegundos de arco e a distância adotada foi de 2,9 kpc, um valor originalmente estimado em um artigo de 1970 com base no modelamento do espectro da estrela. Esses parâmetros correspondem a um raio estelar de 1708-192 R e uma luminosidade de 340.000 L. Uma medição baseada no monitoramento multimensageiro de supernovas coloca o raio em 909 R com uma luminosidade estimada de 124.000 L e temperatura efetiva de 3.550 Kelvin. Medições diretas de paralaxe pela sonda Gaia determinaram para o Y-Scuti uma paralaxe de 0,64330,1059 milissegundos de arco, o que corresponde a uma distância bem menor de 1,550,26 kpc. Com esse valor de distância, o Y-Scuti tem um raio de apenas 755 R e uma luminosidade de 86.000 L. No entanto, a paralaxe que significa alteração, é a diferença na posição aparente de um objeto em relação a um plano de fundo, tal como visto por observadores em locais distintos ou por um observador em movimento. Em astronomia, a paralaxe estelar é utilizada para medir a distância das estrelas utilizando o movimento da Terra em sua órbita. É o ângulo formado pelas semirretas que partem do centro de um astro e vão ter, uma ao centro da Terra, outra ao ponto onde se acha o observador. Medições da sonda Gaia podem não serem confiáveis, pelo menos até novas observações, devido a um nível muito alto de ruído astrométrico. Em 2021, a distância foi medida novamente em 5,870 anos-luz por Bailey-Jones et al., baseado em um método, denominado método fotogeométrico, que utiliza o paralaxe medido pelo Gaia Data Release 3, junto com a cor e magnitude aparente de Y-Scuti. A massa de Y-Scuti também é incerta, principalmente porque não há estrela companheira. Uma estrela binária é um sistema estelar que consiste de duas estrelas orbitando um baricentro, centro de massas, comum. A estrela mais brilhante é chamada de primária, enquanto a estrela menos brilhante é chamada de estrela companheira ou secundária. Pesquisas desde o início do século XIX sugerem que muitas estrelas são parte de um sistema binário ou de sistemas com mais de duas estrelas, chamados sistemas múltiplos de estrelas. O termo estrela dupla é por vezes utilizado como sinônimo, embora, na definição astronômica moderna, estrelas duplas sejam quaisquer estrelas próximas entre si no céu terrestre, podendo ser uma estrela binária ou uma estrela dupla ótica, a última consistindo de duas estrelas que não possuem nenhuma conexão física, mas aparentam estar próximas umas das outras no céu, vistas da Terra. Estrelas duplas podem ser determinadas como óticas se seus componentes possuem movimento próprio ou velocidade radial diferentes, ou medidas de paralaxe revelando que as distâncias da Terra das duas estrelas envolvidas são significativamente diferentes. Não se sabe se a maior parte das estrelas duplas conhecidas atualmente são estrelas binárias propriamente ditas ou estrelas duplas óticas, visível pela qual sua massa possa ser medida por interferência gravitacional. Modelos evolucionários estelares indicam que a posição no diagrama hora de uma supergigante vermelha como o Y-Scuti é consistente com uma massa inicial, a massa da estrela quando ela se formou, de cerca de 25 m, possivelmente até 40 m para uma estrela sem rotação, e a estrela provavelmente já perdeu mais da metade disso. Com base em modelos atuais de evolução estelar, em astronomia, evolução estelar é a sequência de mudanças radicais que uma estrela sofre durante seu tempo de vida. Dependendo da massa da estrela, sua vida varia entre alguns milhões de anos, para as mais massivas, até trilhões de anos, para as menos massivas, o que é muito mais do que a idade do universo. A evolução estelar não é estudada pela observação do ciclo de vida de uma única estrela. A maioria das mudanças estelares ocorre tão vagarosamente que só seriam detectáveis depois de muitos e muitos séculos. Em vez disto, astrofísicos tentam entender como as estrelas evoluem pela observação de numerosas estrelas, cada uma em um diferente ponto do ciclo da vida, e pela simulação da estrutura estelar com modelos em computador. O Y-Scuti já começou a fusão de hélio e continua a fusão de hidrogênio em uma casca em torno do núcleo.
A localização de UY Scuti dentro do disco da Via Láctea sugere que é uma estrela rica em metal. Em astronomia e cosmologia física, a metalicidade, também chamadas de um objeto, é a proporção da sua matéria constituída de elementos químicos diferentes do hidrogênio e hélio. Variável luminosa azul, estrelas variáveis luminosas azuis, também conhecidas como variáveis S Doradus, são hipergigantes que apresentam um brilho azul intenso, assim nomeadas em referência a S Doradus, a estrela mais brilhante na Grande Nuvem de Magalhães. Elas exibem variações de brilho lentas e prolongadas, pontuadas por explosões de brilho durante eventos de perda de massa substancial, por exemplo, em Eta Carinae e P Cygni. Esse tipo de estrela é extraordinariamente raro. O catálogo geral de estrelas variáveis lista apenas 20 objetos da classe S Dor. Ou estrela Wolf-Rayet. Estrelas Wolf-Rayet, frequentemente abreviadas como estrelas WR, são um tipo heterogêneo de estrelas com espectros anormais apresentando linhas de emissão intensas e largas de hélio e nitrogênio, subtipo WN, ou hélio, carbono e oxigênio, subtipos WC e WO, no lugar das linhas de absorção típicas de estrelas normais. Esta classe de estrelas foi descoberta em 1867 pelos astrônomos franceses Charles Wolf e Georges Rayet, que identificaram 3 estrelas com essa aparência espectral na constelação de Cygnus. Criando um forte vento estelar que ejetará suas camadas externas e exporá o núcleo, antes de explodir como uma supernova tipo IBI. É difícil dizer com certeza qual é a maior estrela do universo, mas, até o momento, o título pertence ao UY Scuti. Trata-se de uma estrela supergigante vermelha na constelação de Scutum, o Escudo. Ela fica próxima do centro da Via Láctea a cerca de 9.500 anos-luz de nós, tem raio quase 1.700 vezes maior que o do Sol e volume equivalente a quase 5 bilhões de vezes o do nosso astro. A estrela gigantesca foi descoberta por astrônomos alemães em 1860, que a catalogaram inicialmente como BD 125055. Depois, com uma nova detecção, os astrônomos perceberam que a estrela ficava mais brilhante e voltava a escurecer após um período de 740 dias. Com isso, o Y Scuti acabou classificada como uma estrela variável, o nome dado àquelas cujo brilho muda de alguma forma, na nossa perspectiva da Terra. Quando chegar ao fim de sua evolução, o Y Scuti encerrará sua vida de forma espetacular. Depois que ficar sem hélio em seu núcleo para realizar a fusão nuclear que sustenta sua estrutura, ela passará a produzir elementos cada vez mais pesados, até começar a formar ferro. Como o elemento energia da estrela, ela acabará explodindo em uma grande supernova, que provavelmente a tornará visível a olho nu na Terra. Muito obrigado a todos por terem assistido o vídeo. Queremos agradecer a todos que estão se inscrevendo e compartilhando o canal. Estamos com quase 220 inscritos e esperamos que com a ajuda de vocês, possamos alcançar 1000 inscritos até o final do ano. Obrigado e Feliz Natal a todos!